No Saber Direito desta semana tem Direito Empresarial. A professora Camila Xavier dá um curso sobre títulos de crédito. Durante as 5 aulas, ela aborda a teoria geral dos títulos de crédito, letra de câmbio, nota promissória, declarações cambiais, o protesto e seu procedimento, cheque e duplicata. O Saber Direito começa agora. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Saber Direito. Nesta aula nós vamos encerrar o curso sobre títulos de crédito. O objeto da aula de hoje será o cheque e a duplicata, os títulos de crédito típicos ainda não estudados. Antes de iniciar a abordagem desses dois títulos, eu vou fazer um breve apanhado do que tratamos até o momento, para que os assuntos não fiquem desconectados, ok? Então, na primeira aula, nós tratamos do crédito, né? Nós falamos sobre a sua importância para a economia moderna, sobre seus elementos, sobre os atributos necessários, né, para que ele desempenhe a sua função de desenvolvimento e fomento da economia. E nesse contexto, introduzimos o assunto dos títulos de crédito, comparando-os com os contratos, né, a outra forma de documentar relações creditícias. A partir dessa comparação, demonstramos o quão vantajosos são os títulos de crédito para a constituição, transmissão, né, das relações, das operações de crédito, né, também para a garantia delas. Comparamos, né, com os contratos, tratamos aí do Instituto da Cessão versus o endosso, falamos da fiança versus o aval e assim, acredito que ficou claro para todos, né, que os títulos de crédito são uma ferramenta extremamente importante para o empresariado, razão pela qual é preciso, né, dominar a matéria, compreender a matéria e bem utilizar essas ferramentas, né, que estão à disposição aí de todos que exercem a empresa. Bom, na segunda aula, nós abordamos as principais declarações cambiais. Então, nós falamos do saque, do aceite, do endosso e do aval. E, para contextualizar e tornar esse assunto um pouco mais concreto, né, falamos da letra de câmbio. Explicamos essas declarações no âmbito da letra de câmbio, que é o título de crédito, né, que podemos dizer dessa forma, deu origem aos demais, né, que está na base da matéria e que permite em seu bojo todas essas declarações, de modo que fica mais fácil visualizá-las em concreto. Em seguida, tratamos também da nota promissória, que é um outro título de crédito regulado pela Lei Uniforme de Genebra. Então, já aproveitamos o gancho, já que estávamos mesmo falando da letra de câmbio, já abordamos alguns aspectos da nota promissória desde logo. Em seguida, nós falamos do protesto. E com isso, né, nós interrompemos um pouquinho o tratamento dos títulos de crédito em espécie. Ficaram faltando o cheque e a duplicata. Mas por que a opção por essa linha, né, de tratamento da matéria? Para que fosse possível explicar, né, a razão de ser, o papel desempenhado pelo protesto no que diz respeito ao direito de regresso contra os cobrigados, que lançaram suas assinaturas nos títulos, né, que pertencem aí a uma cadeia de endosso, que eventualmente avalizaram uma determinada obrigação. Então, no contexto da letra de câmbio, também foi importante, né, explicar o protesto, até porque ele teve origem exatamente aí, né, e porque reside também nesse aspecto a sua função mais tradicional, né, a sua função probatória. Com isso, né, ficou faltando, então, para a conclusão da matéria, dentro dos limites do que esse curso permite, o tratamento do cheque e da duplicata. Então, vamos lá.
essa é a matéria objeto da presente aula. Bom, nós vamos começar pelo cheque. Bom, o cheque, assim como a letra de câmbio, é uma ordem de pagamento, certo? Mas é uma ordem de pagamento que pressupõe uma relação jurídica anterior com o sacado, certo? Do emitente com o sacado. Sacado esse que será uma instituição financeira, um banco, no qual o emitente tem conta corrente. E, além de ter conta corrente, né, que permite a emissão de um talonário, né, tem também, ou há de ter, fundos disponíveis nesta conta para satisfazer o valor do cheque. Essa é a premissa básica, né, sobre a qual se assenta esse título, ok? Então, é uma ordem de pagamento, assim como a letra de câmbio, contudo, se distingue da letra de câmbio em alguns aspectos. Num primeiro aspecto, porque é um título, né, que tem um modelo vinculado, padronizado e, como vimos no quiz, não pode ser criado sobre qualquer base em papel. As normas para a criação, né, para a impressão de um talão de cheques, elas são estipuladas de uma forma muito rígida, né, pelo Banco Central, e esses documentos, eles são emitidos, são criados pelos bancos, já contendo a grande maioria dos elementos formais extrínsecos e enviados ao correntista dentro daquilo que foi ajustado ali no contrato de conta corrente. Sendo assim, embora a lei do cheque elenque, né, os requisitos obrigatórios que um cheque deve conter, em função, né, de toda essa sistemática e de criação desse modelo do título, fato é que o emitente, né, que é o correntista, ele preenche só alguns de seus elementos. A maioria deles já vem impressa no título, certo? O cheque, ele foi o título mais difundido no âmbito do comércio, assim, das relações de consumo, antes dessa revolução, né, que a internet proporcionou nos meios de pagamento, né? Por quê? Porque ele permitia essa movimentação de valores, né, sem necessitar ali da prévia retirada, do prévio saque, né, do dinheiro físico, né, para promover a aquisição de bens ou serviços. Bastava, portanto, ter a folha de cheque em mãos, né, que ela poderia posteriormente ser depositada, descontada, né, nos termos da lei. Bom, uma outra distinção entre o cheque e a letra de câmbio diz respeito ao aceite. A letra de câmbio, né, ela possui essa sistemática do aceite. O cheque, por outro lado, não funciona com essa lógica, certo? Na verdade, o banco que ocupa a posição do sacado, né, na relação cambial, ele não tem a faculdade, né, de aceitar ou não. Até porque ele não vai pagar o cheque com recursos próprios, né, com seus recursos. O cheque, ele vai ser descontado, vai ser satisfeito com recursos do correntista, previamente depositados naquela conta bancária, certo? Então, uma vez apresentado o cheque para pagamento, cabe ao banco satisfazer esse pagamento e nada mais, desde que o cheque esteja regularmente emitido, certo? E desde que existam recursos suficientes para tanto, que é uma obrigação a ser cumprida pelo emitente, é algo que cabe a ele observar. Então, não há que se falar, né, de aceite no cheque. O que às vezes eu observo que os alunos confundem é a possibilidade, né, de visar o cheque e parece que isso gera a sensação, isso tem uma certa semelhança ali com a sistemática do aceite e acaba gerando confusão. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Essa possibilidade prevista na lei, ela é uma prerrogativa do beneficiário do cheque, né, do credor daquele cheque. Por quê? Como é que isso funciona, né? Bom, um cheque, também outra distinção aqui da letra de câmbio, ele é uma ordem de pagamento à vista,
certo? Enquanto a letra de câmbio admite 4 modalidades de vencimento, ok? O cheque é sempre uma ordem de pagamento à vista. Então, quando apresentado ao banco, ele será pago de pronto, desde que existam fundos para tanto. Contudo, né, para que esse cheque não permaneça, né, para que o beneficiário não fique com esse cheque assim, indefinidamente nas mãos, a lei estipula um prazo de apresentação de 30 ou 60 dias, conforme o cheque seja ou não da mesma praça, ou seja, seja emitido no mesmo local do pagamento, certo? Então, dentro deste prazo de apresentação, o cheque deve ser apresentado ao banco para pagamento. Ok, né? Então a gente tem aí um intervalo de 30 a 60 dias, né, no qual essa apresentação pode ser feita. Temos também a praxe, né, a prática muito comum de se dar o famoso cheque pré-datado, que na verdade é mais técnico dizer pós-datado, certo? Fato é que em toda relação de crédito, né, e muitas vezes o cheque representa uma operação de crédito também, existe um lapso temporal. E nesse lapso temporal, né, como é que o beneficiário vai saber se existem fundos para pagamento? Como é que ele pode se garantir de que esse cheque efetivamente será compensado? Então, essa é a ideia, né, de visar o cheque. O interessado ele pode comparecer ao banco e pedir que o banco, né, apoie esse visto, que corresponde ao quê? A uma verificação da existência de fundos na conta corrente do emitente. Então, o que esse visto significa é a existência de fundos, ele não promove de imediato o desconto, ok? A diferença é essa. E aí, esses fundos, eles ficam reservados para o pagamento do cheque durante o prazo de apresentação. Então, eles funcionam como uma garantia, como uma possibilidade aí de revestir o cheque de uma segurança um pouco maior. Mas não se confunde com o aceite, é uma sistemática que não se aplica ao cheque. Bom, como antecipado aqui, né, já para vocês, o cheque é uma ordem de pagamento à vista que será paga quando da apresentação. Essa apresentação tem que ser feita num prazo certo, né, um prazo estipulado pela lei, de 30 dias, se for da mesma praça, de 60 dias, se for de outra praça. Contudo, né, antes da prescrição e mesmo depois do prazo de apresentação, o cheque apresentado será regularmente descontado, ok? Então, cabe aí ao credor, né, dessa quantia a determinação aí do melhor momento para fazer essa apresentação. Lembrando que, caso existam coobrigados, né, que tenham inserido suas assinaturas nesses cheques, né, caso exista aí um aval, caso exista um endosso, é muito importante que se observe a apresentação desse título dentro do prazo de apresentação, porque é a apresentação dentro do prazo que vai assegurar o direito de regresso contra os coobrigados, ao contrário do que acontece nos demais títulos, né, que exigem um protesto. É interessante porque a situação do cheque é diferente, né? Para buscar os direitos junto aos coobrigados, não é necessário o protesto, a declaração bancária com a informação do motivo, né, pelo qual o cheque não foi compensado, substitui o protesto nos termos da lei. Daí a importância de entrar com o cheque dentro do prazo de apresentação. E, concomitantemente, né, fica já evidenciado um dos problemas, né, de se trabalhar, né, com o cheque pós-datado, que, embora não esteja previsto na lei, foi largamente reconhecido pela jurisprudência. E desse ponto, né, nós temos que tomar um cuidado para fazer uma coisa chamada pós-datação regular. O que é muito comum que seja feito no cheque? É muito comum colocar ali no cantinho, né, inferior do cheque, assim, bom para o prazo ajustado entre as partes. 30, 60, 90 dias, né? Só que, como o cheque é uma ordem de pagamento à vista, né, essa informação aí constante na base, ela não pode ser, ela não tem um condão
né, de interromper o decurso do prazo para apresentação e, né, consequentemente, o decurso do prazo de prescrição, que se conta após o fim do prazo de apresentação. Então, esse é um problema, né, dessa pós-datação feita de forma irregular. Aqueles que pretendam utilizar cheques dessa forma, o que é realmente uma prática muito corrente, né, devem, né, recomenda-se que insiram o prazo, né, concedido no campo próprio, né, destinado ali à data de emissão, para que aí sim adiem o início da contagem dos prazos legais do cheque, ok? E assegure, né, eventualmente, como nós mencionamos aí, a preservação desse direito contra um eventual cobrigado e tudo mais. Bom, com relação ao cheque, eu acredito que esses são os aspectos fundamentais, os aspectos principais. Bom, só uma lembrança, né? Existem alguns motivos aí que autorizam que o banco não faça o pagamento do cheque. Esses motivos, eles estão relacionados em um ato normativo do Banco Central e eles dizem respeito, assim, em linhas gerais, a algum problema formal na emissão do cheque, há alguma divergência na assinatura, né? A existência de rasuras que comprometam a cártula, há ausência de fundos, há possivelmente ocorrência de um furto, roubo ou extravio. E então essas questões, né, elas serão declaradas, né, por meio da indicação do motivo no verso do cheque. E uma vez declaradas, elas inclusive, alguns desses motivos, né, podem inclusive impedir, inviabilizar o protesto. Então nós temos, né, uma previsão nos atos normativos aí das corregedorias em geral, dizendo que o protesto ele não é viável quando o cheque for devolvido, por exemplo, por motivo de furto, roubo, extravio, e que quando houver indicação de um motivo provisório, né, que é chamado motivo 70, que recomenda, né, a confirmação da razão da devolução do cheque, também é necessário reapresentá-lo ao banco sacado para que esse intuito, essa pretensão de cobrança, acaso seja feita, né, seja feita com regularidade. E interessante também mencionar para vocês que, em observância aos princípios cambiais, né, especialmente a autonomia, caso esse cheque, né, devolvido, por exemplo, por motivo de furto, roubo ou extravio, né, tenha circulado por meio de endosso, esteja avalizado, né, aí sim seria possível promover esse protesto desde que não se indique, né, no corpo do requerimento, ou na lavratura e no registro do protesto, o nome, né, do emitente. Afinal, a obrigação dele não é válida. Então, mais uma vez, né, a gente pode dar um exemplo concreto dessa situação da autonomia das obrigações assumidas na cártula. Como que isso é forte nos títulos de crédito, certo? Bom, em linhas gerais, acredito que era o que cumpria, né, falar sobre o cheque. Vamos tratar agora da duplicata. Acredito que tratamos dos aspectos principais do cheque, que as questões fundamentais foram esclarecidas. Então, agora vamos lá, duplicata. O que a gente pode falar a respeito desse título de crédito tipicamente brasileiro? Bom, inicialmente eu digo que é uma criação muito interessante e que tem muita adesão na prática. Atualmente, é um dos títulos de crédito mais utilizados pelos agentes econômicos em geral. Inclusive, eu posso dizer que no dia a dia dos cartórios de protesto, representa provavelmente aí, né, a esmagadora maioria, tá, da demanda. É muito significativa a utilização da duplicata no Brasil. Ao contrário do que foi dito, né, para a letra de câmbio, para o cheque, para a nota promissória, a duplicata é um título que só pode ser emitido em situações específicas. Vamos lembrar aqui um pouco a respeito do que dissemos na primeira aula sobre a relação jurídica fundamental, que dá origem aos títulos de crédito.
Para os títulos em geral, né, para a letra de câmbio, para a nota promissória, é possível documentar qualquer operação de crédito. Não entramos aí, né, no mérito de que relação se trata. Contudo, a duplicata é um título causal que só pode ser sacado para documentar uma compra e venda mercantil ou uma prestação de serviço. E esse é um aspecto fundamental desse título. Como eu disse também no início do nosso curso, embora os títulos abstratos inicialmente pareçam ser mais vantajosos porque permitem documentar qualquer tipo de relação, qualquer tipo de operação de crédito, seja ela qual for, os títulos causais, eles são mais adequados, porque é como se eles fossem criados sob medida para aquela situação. Então, eles têm em vista, né, as demandas, as necessidades, as particularidades de uma determinada transação comercial e eles são formatados, né, para se ajustar a ela, para viabilizar a fácil, ágil, segura documentação e circulação dessas obrigações. E de que obrigações estamos falando? No caso da duplicata, portanto, compra e venda mercantil ou prestação de serviço, que, respectivamente, dão origem à duplicata mercantil e à duplicata de serviço. A duplicata é um título que será emitido pelo credor da relação jurídica. E esse também é um aspecto fundamental, né, diferenciado aí dela. Então, ela será emitida pelo credor dessa relação, seja ele o vendedor, seja ele o prestador de serviço, para documentar uma operação a prazo, certo? De aí pelo menos 30 dias para pagamento, né, no futuro, entre partes, né, residentes no território nacional. E essa duplicata, ela pode ser sacada, portanto, representa uma faculdade que a lei confere ao credor, né? Pode ser sacada, mas caso, né, seja, enfim, ela terá que ser feita com base em uma fatura previamente emitida. A fatura é um documento de ordem comercial, né, um documento empresarial, né, que relaciona os elementos fundamentais dessa transação. Então, quem são as partes, quem é o comprador, quem é o vendedor, quais são as mercadorias adquiridas, a quantidade, o valor unitário dessas mercadorias, o valor global e por aí vai. Um documento de natureza mercantil. Mas já tem algum tempo, né, que em função aí de atos normativos da Fazenda, né, da Receita, a fatura, né, como tradicionalmente concebida, como tradicionalmente criada, foi substituída pela nota fiscal, fatura. É possível, portanto, emitir um só documento que atende simultaneamente a uma exigência contábil de natureza tributária e a uma exigência mercantil, né, que autoriza o saque da duplicata, né, que fundamenta a duplicata. E esse documento é a nota fiscal fatura. Então, a partir, né, da emissão da nota fiscal, existe a faculdade de o credor emitir, sacar a duplicata. Essa faculdade pode ser exercida ou não, certo? E pode ser exercida no momento da venda, ou seja, prontamente ali, logo em seguida à conclusão da operação, com ajuste sobre as condições essenciais dela, né, objeto, preço, a manifestação de vontade, ou posteriormente, né, pode esse credor posteriormente entender que é conveniente o saque da duplicata para documentar aquela operação realizada, para documentar aquele crédito, de modo que ele possa, por exemplo, transferi-lo para um terceiro e antecipar os seus valores. Essa é uma decisão, né, que pode ser tomada pelo empresário, né, posteriormente, não necessariamente tem que ser concomitante à venda. Posteriormente, portanto, ele pode se deparar com a necessidade, né, de transferir esse crédito através, por exemplo, de um contrato de desconto bancário e de antecipar os seus valores para financiar sua própria atividade.
O importante, né, é que o saque da duplicata sempre tem que estar fundado em uma fatura, ou na nota fiscal fatura. Pressupõe, portanto, né, a emissão dessa nota fiscal. E a duplicata, ela deve refletir com precisão os elementos dessa fatura. Então, eu contei para vocês que a fatura contém os elementos fundamentais da operação de crédito e a duplicata, ela tem que contê-los também, certo? Então, a lei, né, a lei das duplicatas, ela elenca ali nos seus primeiros artigos, nos primeiros dispositivos, os requisitos essenciais, extrínsecos, sem os quais, né, a duplicata não vale como tal. E eles têm que estar presentes e têm que refletir rigorosamente os termos da fatura, né, para que esse título seja constituído de forma válida. Então, isso é muito importante. Agora, a duplicata, ela tem uma particularidade, né, que precisa ser abordada. É a questão do aceite. Então, assim como a letra de câmbio, a duplicata, ela também admite o aceite. Só que nela, o aceite, ele é um pouco peculiar, ele é diferenciado. Nós dissemos que o aceite não é uma obrigação do sacado, né? Já repeti isso uma série de vezes aqui hoje. Na duplicata, o aceite, podemos dizer, né, que é sim uma obrigação, ou podemos dizer de forma mais técnica, né, que pode ser presumido de determinadas circunstâncias da relação jurídica fundamental. Por quê? Como eu disse a vocês, a duplicata, ela só pode ser emitida em hipóteses específicas, certo? Então, vamos usar como exemplo, né, a compra e venda mercantil. Ajustadas as condições da compra e venda daquela mercadoria, então coisa, objeto, preço, né? O vendedor, ele entrega a mercadoria, ou ele despacha a sua mercadoria, né, quando houver necessidade de transporte. E o comprador recebe essa mercadoria, certo? E, em regra, né, assina ali um canhoto da nota fiscal fatura, né, atestando que recebeu exatamente aqueles produtos relacionados, certo? Então, determinada quantidade de um produto, né, e por aí vai. Então, o que acontece? Existe uma comprovação de que a prestação a que o vendedor se obrigou foi cumprida. Ou seja, o vendedor já cumpriu a sua parte no ajuste, ele já entregou o bem. Resta ao comprador pagar o preço. Caso, né, quando ele receba a mercadoria, ele constate que existe algum problema naquela mercadoria, ou seja, existe uma divergência, né, entre o produto requerido e o produto entregue, uma divergência, por exemplo, de quantidade, né, foi entregue a menos do que eventualmente foi contratado, né, existe alguma diferença de qualidade, algum defeito, né, essas questões, né, esses vícios inerentes ao produto adquirido, eles justificam a recusa legítima, né, ou a não aposição do aceite, né, afinal, são exceções, são razões admitidas em lei, né, para o não pagamento da obrigação. Agora, caso os produtos tenham sido entregues, né, tenham sido conferidos, estejam perfeitos, né, sejam exatamente aqueles contratados, né, qual é a razão para que o comprador não aponha, não manifeste o seu aceite? Assim, o que se diz é que na duplicata o aceite pode ser presumido. E ele se presume do quê? Da comprovação da entrega das mercadorias, né? E da ausência da apresentação de uma recusa fundada em uma razão legítima. Então, se as mercadorias foram entregues, se o serviço foi prestado, se não há nenhum motivo legítimo, né, para a recusa, se não havia nenhum vício, nenhum problema, qual razão, existe alguma razão legítima para o não pagamento? E se não existe, né, não há razão para não conferir o aceite, certo? Então, embora a duplicata deva ser remetida para o aceite do comprador,
o que se entende, né, existe a possibilidade de que esse aceite seja presumido, decorra da análise de documentos complementares, né, como o comprovante de entrega da mercadoria. Então, a duplicata, nesse aspecto, ela é peculiar, certo? Bom, mas e aí? Uma duplicata que não foi aceita, que não tem a assinatura, né, ali expressa no título do comprador, né, ela é válida, ela pode circular, isso existe legitimidade por trás disso, como que funciona, né? Bom, uma duplicata regularmente aceita, assinada, é perfeita, né? E claro, desde que observe os demais requisitos extrínsecos necessários ao seu saque. É perfeita, né? Então documenta perfeitamente aquela relação jurídica, está tudo certo. Agora, naturalmente, né, que uma duplicata sem aceite, para vincular o sacado, né, o comprador das mercadorias, ela tem que vir acompanhada desses documentos complementares, que comprovam a regularidade, né, o cumprimento da obrigação por parte do vendedor. E se acompanhados desses documentos, ela será, sim, um título apto, né, a promover, né, um título suficiente para que o credor promova a exigência da obrigação, seja judicialmente, seja extrajudicialmente, por exemplo, perante um cartório de protesto. Então, né, a pergunta que fica é, como é que isso funciona, né, na prática? Olha, perante um cartório de protesto, por exemplo, né, uma duplicata aceita será regularmente admitida, regularmente processada, né, ingressará no cartório, será qualificada e tudo mais. E uma duplicata sem aceite, e isso depende um pouco de previsão normativa, tá, das normas da corregedoria de cada estado, então eu vou falar assim de uma forma genérica. Uma duplicata sem aceite, ela pode ser admitida acompanhada dos documentos que comprovem a regular constituição e o cumprimento da obrigação, ok? Então, o comprovante de entrega das mercadorias, a nota fiscal fatura que comprova a compra e venda mercantil, né? Ou no que diz respeito à duplicata de serviços, né? A regular contratação desses serviços, o vínculo jurídico aí que deu origem a esses serviços, o comprovante da prestação dos mesmos, certo? Pode ser admitida, portanto, perante um cartório, e, eventualmente, né, algumas corregedorias aí, a fim de facilitar um pouco esse procedimento, permitem até que o credor substitua a apresentação desse documento por uma declaração substitutiva de que possui essa documentação regular em seus arquivos e de que se compromete a exibi-los, né, a exibir toda a documentação comprobatória do negócio jurídico, se for determinado, especialmente se aquele procedimento ali for objeto de uma ação de sustação de protesto. Assim, né, o apresentante ele assume a obrigação, né, pela veracidade dessa afirmação, declara possuir esses documentos e viabiliza, né, essa cobrança de uma forma mais rápida, mais facilitada, né, diminuindo aí um pouco a necessidade de produção aí de documentos, apresentação de muitos documentos junto ao cartório. Interessante é uma alteração que foi feita assim, muito recentemente na lei de duplicatas. Eu falei a vocês que essa comprovação, né, da entrega das mercadorias, ela tradicionalmente é feita através da assinatura num campo próprio da nota fiscal fatura, né? Existe um campo próprio, assim, específico, né, que deve ser assinado, datado. Contudo, como nós já abordamos aqui muitas vezes, né, cada vez mais essas transações, né, as transações comerciais em geral, elas acontecem em meio virtual, acontecem à distância, né? Então, muitas vezes não existe assim, realmente essa oportunidade aí, né, dessa assinatura física. Então, já há algum tempo a jurisprudência admite, né, que essa comprovação seja feita por outros meios diversos de prova, desde que fique atestado, desde que fique claro, desde que não haja dúvida, né, de que aquela mercadoria realmente foi recebida, de que aquele produto realmente foi prestado. Isso aí já era assim, algo admitido já há algum tempo, né, alvo de um certo consenso,
embora devesse ser analisado caso a caso, né, para que fosse feito com segurança, com legalidade, né. E recentemente a lei de duplicatas ela foi alterada para constar expressamente essa possibilidade de comprovação da entrega da mercadoria por meio digital, prestigiando a realidade em que nós vivemos, né. Então, cada vez essa questão se torna aí mais e mais tranquila. Igualmente, né, assim como o protesto exigiria, né, essa apresentação dessa documentação aí mais robusta, a promoção de uma ação de execução também. No caso de uma duplicata não aceita, né, para que seja possível manejar a execução do título extrajudicial, é necessário, por força de lei, apresentar um instrumento de protesto e o comprovante da entrega da mercadoria. Isso deve instruir a ação de execução. Outro ponto que é importante comentar a respeito da duplicata é a questão da duplicata escritural, da duplicata eletrônica, que foi objeto, né, de uma inovação legislativa, objeto de uma lei própria, que criou, né, toda uma sistemática para o saque, aceite, endosso, aval dessas duplicatas através de entidades autorizadas a tanto, né, para promover uma regularização de uma situação que já se observava na prática, através da sistemática, né, chamada ali de duplicatas virtuais. Então, em linhas gerais, o que é possível dizer, né? Com o aumento, o crescimento e atualmente a massificação das transações por internet, o empresariado, né, sempre muito criativo aí nas suas formas, né, começou a desenvolver essa prática aí, né, da duplicata virtual, enfim, como que isso seria possível de ser feito. E o que o legislador entendeu é que era importante positivar algumas regras, né, para regular emissão e circulação dessas duplicatas de forma a permitir, né, que esses títulos mantenham essa segurança, essa certeza que está na base de toda a disciplina dos títulos de crédito, né? De modo que não se percam em função da emissão em meio digital, né? Não percam essa característica aí da confiabilidade, né? E exerçam efetivamente esse papel, né, de funcionar como instrumentos de circulação de riquezas e de fomento do crédito e da economia. Então, essas duplicatas, né, elas serão, já estão sendo aí, né, dentro de prazos estipulados, né, por regulamentos do Banco Central, estão sendo gradualmente implantadas e serão emitidas, né, e as declarações cambiais serão inseridas de forma válida, né, através dos sistemas de identificação de autoria, né, de certificação da autenticidade ali, das assinaturas apostas naquela base eletrônica, né, e circularão em meio virtual. E na hipótese, né, caso seja necessário que elas se tornem exigíveis, exigi-las, né, caso seja necessário exigi-las num dado momento, ou seja, caso o pagamento não aconteça voluntariamente no vencimento, essas entidades emitirão uma certidão eletrônica, né, que exprimirá todos os termos aí dessa relação de crédito, bem como eventual circulação, né, eventual obrigações que tenham sido assumidas nesse título. Então, essa é uma inovação super interessante, que cada vez, né, será mais vista e a gente vai lidar com isso cada dia mais, né, na realidade, e que diz respeito à matéria atinente às duplicatas. Não obstante, né, a lei das duplicatas, aí, a 5474, ela continua vigente, aí, sem nenhum problema, sem nenhuma alteração, tá? E, bom, eu acredito que, em linhas gerais também, nós conseguimos tratar dos elementos fundamentais, aí, dos aspectos fundamentais principais desse relevante instrumento que é a duplicata. Bom, eu vou chamar agora o quiz para a gente tentar responder, né, abordar mais alguns pontos que porventura não tenham sido abordados, tirar algumas dúvidas e depois fazer um apanhado das ideias desse curso
para que a gente possa encerrar, ok? A primeira questão trata do cheque. Vamos lá, então. O cheque, em princípio, admite. Letra A. A aposição de visto pelo sacado, aval e endosso. Letra B. Aceite, aval e endosso. C. Aceite, aposição de visto pelo sacado e endosso. D. Aceite, visto pelo sacado e aval. E aí, já sabem a resposta? É a letra A. Aposição de visto pelo sacado, aval e endosso. Nós falamos sobre isso hoje, não é mesmo? No cheque é muito importante que não se confunda essa possibilidade de aposição de visto com o aceite. O aceite é estranho à sistemática do cheque, ok? No caso do cheque, o banco sacado sempre vai pagar, né? Sempre vai satisfazer a obrigação, desde que o cheque tenha sido validamente emitido e que existam fundos disponíveis para tanto. Então, não importa aí essa questão do aceite, não cabe ao banco aceitar. O que é possível ser feito, né, e que parece um pouquinho com aceite, e as perguntas toda hora brincam com isso, é essa posição do visto, que, como dissemos, diz respeito a uma mera verificação da existência de fundos em conta para satisfazer aquela obrigação. Não representa o desconto do cheque, certo? É uma mera verificação da existência de fundos e reserva desses fundos para pagamento durante o prazo de apresentação. Vamos para a segunda questão. Uma empresa de pequeno porte, fabricante de perfumes, adquire 1000 unidades de embalagens de determinado fornecedor. Como pagamento, emite um cheque pré-datado para o mês seguinte, nominativo, com cláusula não à ordem. Considerando tais informações, esse cheque. Então, vamos por partes. Antes de ler as alternativas, a gente vai traduzir aqui alguns dos termos abordados pela questão. E é isso que vocês devem tentar fazer, né, quando estiverem frente a frente com um problema. Né? Não se desesperem com essas informações que parecem aí um pouco complicadas. Então, olha, como pagamento, essa empresa emitiu um cheque pré-datado. Nós falamos hoje também sobre o cheque pré-datado, que é aquele que estipula um prazo para pagamento no futuro. Falamos que o mais técnico é chamar esse cheque de pós-datado e falamos que o mais seguro é fazer a pós-datação regular, em vez de usar o famoso, né, o bem difundido bom para, ok? Bom, então esse cheque, ele representa o quê? Uma obrigação, um combinado feito entre as partes, né, de que o beneficiário desse cheque, o credor, só vai entrar com ele, só vai tentar descontá-lo no mês seguinte. Este combinado, também como já falamos, só é válido entre as partes. Caso esse cheque seja apresentado ao banco, ele será descontado, porque nos termos da lei do cheque, o cheque é uma ordem de pagamento à vista, tá? De modo que esse combinado só é válido entre as partes da relação fundamental. E, inclusive, né, o desconto desse cheque antes desse prazo combinado, ele viola a boa-fé ali, né? Ele viola a legítima expectativa, né, de um determinado indivíduo, no sentido de que não haveria esse desconto antecipado. E, inclusive, pode ensejar danos morais, certo? Então, é isso que é um cheque pré-datado. E esse cheque é nominativo, né? Então, nós também já falamos sobre esse assunto. O cheque nominativo é aquele que indica expressamente quem é o seu beneficiário. Também é a regra, né, no Brasil. Por quê? Só é possível a emissão de cheque ao portador de baixo valor, de até R$100. Então, os cheques, eles são mesmo, né, devem ser nominativos, né? Com cláusula não à ordem. O que quer dizer essa cláusula não à ordem? Nós vimos também que a cláusula à ordem, né, diz respeito à possibilidade de circulação do cheque por endosso. Então, reflete essa característica, né, da negociabilidade do cheque, da possibilidade de fácil circulação do cheque.
Caso o emitente, né, não deseje que esse cheque circule assim dessa forma tão livre, ele pode apor expressamente essa cláusula não à ordem, certo? Que ela diz respeito à impossibilidade de endosso, ao contrário da à ordem. Considerando tais informações, esse cheque, letra A, não tem validade, pois não pode ser emitido com data posterior à sua efetiva emissão e não pode conter a cláusula não à ordem. B, tem validade, mas só pode ser transferido por endosso em preto. C, pode ser transferido por cessão civil, não respondendo o cedente pelo pagamento do título. D, não tem eficácia jurídica, pois, embora possa ser pós-datado, não se admite a cláusula não à ordem nessa modalidade de título de crédito. E aí, conseguiram responder? A resposta é a letra C. Pode ser transferido por cessão civil, não respondendo o cedente pelo pagamento do título. Então, quando a cláusula não à ordem é aposta em um título, né, o que ela visa? Impedir a transferência por endosso, o que não significa que não é possível a transferência por cessão. Então, caso o cheque seja, né, alienado, seja passado para um terceiro, será na condição, dentro do regime jurídico da cessão. E dentro do regime jurídico da cessão, o cedente não responde mesmo pelo pagamento, mas só pela existência do crédito, não é verdade? Então, essa é a alternativa correta, a letra C. As demais alternativas, elas dizem respeito aqui a outras questões, né, que não são pertinentes ao enunciado. Mas só para lembrar aqui rapidinho, né, letra A. Letra A fala que esse cheque ele não tem validade, porque ele não pode ser emitido com data posterior. Isso não é verdade, né? Essa questão do cheque pré-datado ou pós-datado, melhor dizendo, é uma prática muito comum no Brasil, né? E é reconhecida como tal pela jurisprudência, embora não tenha previsão legal. Poder pode, né? Só que não vai afetar aí, não vai vincular o banco, né? Isso significa que se o cheque for apresentado, será sim descontado. E não pode conter cláusula não à ordem. Isso não é verdade. A cláusula não à ordem, ela pode existir. Em todos os títulos de crédito, na verdade, assim, nos que foram abordados hoje, né? Mas ela tem que ser expressa, porque a lógica de um título de crédito é que ele é criado para circular. Então, em regra, ele é a ordem. Certo? Caso, né, um indivíduo tenha interesse, né, de que ele não circule por endosso, é necessário fazer essa ressalva expressamente no corpo do título, em observância ao princípio da literalidade. E a B fala que esse cheque tem validade, mas que ele só pode ser transferido por endosso em preto. Não se aplica, tá? Mas só para lembrar o que é o endosso em preto. O endosso é a declaração cambial unilateral pela qual se transfere um crédito. Ele pode ser em branco ou pode ser em preto. Ele vai ser em preto quando ele tiver, né, ele expressar ali quem é o endossatário. Então, quem é a pessoa que adquire esse crédito, né, o novo titular desse crédito. Mas ele também pode ser em branco. E se ele for em branco, ele será dado pela mera, né, inserção da assinatura do endossante, certo? E ele vai se completar com a tradição do título. Então, com a entrega do título, o novo titular desse crédito pode tomar uma de várias atitudes com relação a ele. Pode, por exemplo, inserir seu nome, transformando o endosso em branco em um endosso em preto, é uma possibilidade. Pode transferir novamente o título por mera tradição. Então, na prática, o título vira, assim, né, de certa forma, um título ao portador, concorda? Ou ele pode inserir, né, seu nome ali no título e promover um novo endosso, em branco ou em preto. E a vantagem, né, de não inserir expressamente o seu nome na cártula é não se obrigar como endossante. E a D fala que esse cheque não tem eficácia jurídica, pois embora possa ser pós-datado, não admite cláusula não à ordem nessa modalidade de título de crédito. Já falamos que isso não é verdade. Bom, então vamos agora para a última questão. Na compra e venda mercantil entre partes domiciliadas no território brasileiro,
O título de crédito que documenta o saque do vendedor pela importância faturada ao comprador é: letra A duplicata, B, o conhecimento de transporte, C, letra de câmbio e D, nota promissória. Essa é muito fácil, né, gente? Mamão com açúcar é a duplicata. A duplicata é o único título que pode ser emitido pelo vendedor, pelo credor dessa relação jurídica específica. Naturalmente que outros títulos podem ser emitidos pelo devedor. Ou seja, nessa relação aqui seria possível o devedor emitir uma nota promissória. Mas e o credor? O credor só pode mesmo emitir a duplicata. Então, é importante aqui ter atenção ao enunciado, né? Porque o enunciado diz que na compra e venda mercantil entre partes domiciliadas no território nacional, o título que documenta o saque do vendedor é a duplicata mercantil, ok? Muito tranquila essa questão. E com ela nós encerramos essa última aula, né, do nosso curso aí sobre títulos de crédito. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido a matéria, espero que essas explicações, né, essa contextualização os ajude a formar um raciocínio jurídico sobre a matéria. Então eu me despeço e deixo um grande abraço, me coloco também à disposição para eventuais dúvidas, né? Quem quiser entrar em contato comigo através das redes sociais, né? Através de e-mail, estou à disposição. E um abraço. Tchau, tchau. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.